Glória a Deus! Mais uma quinta viva. Queremos pedir que você, de maneira especial, possa ser abençoado neste culto. Temos toda a nossa programação sempre às quintas-feiras, às 20 horas e aos domingos, às 10 horas e às 19 horas. Você pode participar aqui da Igreja do Nazareno Jardim Guanabara. Quero ler o início do Salmo 27, diz assim, ó: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Senhor Deus maravilhoso, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão, cada irmã, com a Tua graça e com a Tua presença santa. No nome de Jesus, nós pedimos e clamamos que a Tua presença esteja neste culto e na vida daqueles que estão nos assistindo também. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e vamos ficar com esse louvor. Aleluia. Boa noite a todos vocês. Paz seja com todos vocês. O amor dele não falha para conosco, por isso nós estamos aqui nessa noite. Amém? Vamos dar uma salva de palmas a ele, que ele merece toda a honra. Jesus é o centro dessa reunião. Amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Aleluia. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha e jamais vai falhar. Tu és o mesmo para sempre e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Oh, 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 teu amor não falha. Oh, oh, oh. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Vamos declarar. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se
mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Quantos creem nisso? Teu amor não falha. Declare assim, ó. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, declare. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. O amor dele não falhará. Aleluia, glória a Deus. É um Deus poderoso, amém? Essa noite é uma noite maravilhosa, que nós estamos aqui com gratidão ao nosso Deus querido, amém? Então não deixe de erguer sua voz a Ele, de dizer alguma palavra, ainda que você não saiba a canção, não tem problema. Que possa ter uma canção no seu coração, amém? Perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, aleluia, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti mesmo. Declarar perto quer estar, levante a sua voz, declara assim, ó. Perto quer estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, Jesus, que me render e te adorar. Que há em mim, diga, eu quero te ofertar, quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei, se comparado a tudo que o Senhor tem me dado, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, grita, teu amigo me tornei. Te louvarei,
somente a ti, somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adoraremos, adorarei. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Com as duas mãos erguidas, só a igreja declare: te louvarei. Mas circunstância, adorarei. Somente a ti, Jesus. Diga somente, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Nessa quinta-feira vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o Senhor, meu Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, mais uma quinta-feira na tua presença. Agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado, Pai. Que o Senhor venha abençoar em todo o tempo, Pai, a cada vida, cada um que chegou na tua casa, cada um que está nos ouvindo, ou vai nos ouvir em algum momento. Senhor, nós pedimos a tua graça, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar cada um, Deus, que tem passado por lutas ou dificuldades, Pai. Que o Senhor venha derramar graça e unção sobre cada um, no nome de Jesus, Pai. Nós pedimos, Pai, vem com poder e glória, Deus. Vem derramando o teu Espírito sobre cada um, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que cada um possa receber, Deus, o teu Espírito nesse dia. Possa receber o Senhor, Pai. Que o Senhor esteja presente em cada um nesse dia, no nome de Jesus, Pai. Nessa semana que vai entrar, que o Senhor possa derramar graça sobre cada vida, em nome de Jesus. Nós já oramos e agradecemos por tudo, Pai, pela vitória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Vamos declarar mais uma vez: Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome.
Te aplaudimos, Deus, te exaltamos. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos adorar também o Senhor com os dízimos e ofertas. Coloca para mim aqui, Gu, por favor, se puder. Deixa eu só abrir o trecho aqui. Amém. Amados, lembrando que você pode ofertar para a igreja através de Compaixão sempre. O Ministério de Compaixão ele entrega 30 cestas básicas mensalmente e você pode nos ajudar com aí apoiando as cestas básicas. Hoje as cestas básicas estão R$ 57,00 e você pode ajudar esse Ministério de Compaixão. As ofertas missionárias você pode nos enviar. Hoje a nossa igreja apoia 11 missionários no campo e mensalmente nós enviamos ofertas a esses missionários e você pode apoiar. Aqui nós temos uns brinquedinhos, né, do nosso projeto de final de ano e você pode ajudar. Aqui ao meu lado direito, já está imagens aí do projeto. Nós vamos entregar 100 cestas de Natal para pessoas em situação de rua e já compramos 130 brinquedos. Se você quiser nos apoiar ajudando a compra dos brinquedos, ajudando nas embalagens, trazendo material escolar para a gente colocar nos brinquedos junto também, principalmente das crianças menores. Quero trazer um caderno, quero trazer um lápis de cor, um giz de cera, né? Então traga. Nós colocamos ali brinquedos em cada faixa etária, 10 a 15 brinquedos. Tem brinquedos de 2 a 4 anos, brinquedos de 3 a 5 anos, brinquedos de 6 a 8 anos, e nós vamos entregar na comunidade lá no bairro da Conquista, uma comunidade que nós temos feito um trabalho já há mais de 2 anos com crianças, e você pode apoiar e ofertar e nos ajudar, tá bom? Tem brinquedo de todo tipo, desde boneca, brinquedo educativo, bolas, para ajudar e apoiar nos projetos. A palavra de Deus diz lá em Malaquias 3,10: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aqui ao meu lado está a conta da igreja, tem o QR Code aí. Durante todo o culto sempre tem o nosso QR Code para que você possa ofertar e entregar aí o seu dízimo, a sua oferta, tá? E a nossa conta é na agência 2952, é uma conta da Caixa Econômica Federal, né, uma conta jurídica, conta corrente 1882-8, Igreja do Nazareno de Jardim Guanabara, e ali está o nosso CNPJ. Para quem usa o Pix, o CNPJ nosso é a nossa chave Pix, né? 46-110-987-0114-85. Vou orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos de adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Pedimos que de maneira especial o Senhor possa abençoar cada dizimista, cada ofertante. Obrigado por esses que têm ajudado sempre os projetos da igreja e a obra missionária, Pai. Nós louvamos a Deus, por mesmo sendo uma igreja pequena, nós apoiamos aí, conseguimos apoiar mensalmente mais de 10 missionários e fazer a obra também com o Ministério de Compaixão através das cestas básicas e agora com as cestas de Natal, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a sua igreja, abençoando os teus filhos, abençoando também pessoas que não são da igreja e que mensalmente nos ajudam e nos apoiam nos projetos. Em nome de Jesus, santifique, multiplique, Pai, cada um desses dízimos e cada uma dessas ofertas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amado. Dá uma palma para Jesus. Glória a Deus, Jesus é bom em todo tempo. Nosso Deus é santo, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é bendito.
Ele é um Deus que guarda as nossas vidas, que nos protege, que nos ama e que está conosco todos os dias. Eu queria ler um trecho para os irmãos lá em Tiago capítulo 4. Depois vocês já podem se assentar, mas só ler esse trechinho, né? Tiago capítulo 4. Nós temos esses minutos aí para a palavra de Deus. A partir do verso 7. Tiago, capítulo 4. Pode ser a partir do verso 6. Mas é bem no verso 8 que eu queria falar esta manhã. Diz assim a palavra do Senhor. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Olha o verso 8. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Senhor Deus maravilhoso, essa é a sua palavra. Pedimos que nesta manhã o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Que nós busquemos, Senhor, a amizade com Deus, a intimidade com Deus, Pai. E nos afastemos, Pai, das coisas do mundo, dos prazeres do mundo, da soberba da vida, das concupiscências dos olhos, das concupiscências da carne, Pai, e possamos buscar mais a Ti. Que a Tua vontade, Senhor, possa cada vez mais estar no nosso coração, Pai. Pedimos de maneira preciosa a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Aqui ele fala de muitas coisas aqui no começo, ser amigo do mundo, né? Pensar nas coisas do mundo, viver buscando e pedindo muitas vezes o mal para algumas pessoas, se esbanjar nos seus prazeres, né? E muitas vezes essa reflexão que ele fala, a amizade do mundo, ela é inimiga de Deus. Ela é inimiga de Deus. Ser amigo dos prazeres do mundo nos faz inimigos de Deus. Inimigo de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Né? Nesse contexto e nessa palavra que fala assim, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós. E ele fala que derrama cada vez mais graça sobre aquele que é humilde, derramando graça. Tem um texto de um comentarista bíblico que ele fala assim, que a soberba é a grande raiz de todas as afeições detestáveis. A altivez, a soberba é a raiz de todas as afeições detestáveis. O diabo é o pai da soberba e o pai da inveja. E muitas vezes nós não pensamos nisso, né? Aí você fala assim, mas pastor, você não ia falar de santidade? Né? Ao falarmos de santidade, nós precisamos contemplar a intimidade com Deus. E para buscarmos a intimidade com Deus, precisamos deixar algumas coisas para trás. E uma delas é a amizade com o mundo. Esse trecho, ele fala disso. Cheguem mais perto de Deus, e Ele chegará a vós.
Ele vos ouvirá, para que nada mais impeça o agir de Deus na nossa vida. Ele pede para nós chegarmos mais perto de Deus. E muitas vezes nós compreendemos mal isso. Chegar mais perto de Deus não é somente frequentar um lugar que me dá paz. Chegar perto de Deus é olhar para dentro de si também e falar: eu preciso deixar isso aqui para lá, eu preciso deixar essa mentira para lá, eu preciso deixar essa inveja para lá, eu preciso deixar essa soberba para lá, eu preciso deixar essa paixão para lá, e eu preciso purificar o meu coração. Para eu chegar mais perto de Deus, eu preciso deixar algumas coisas, de velhas práticas, velhas doenças emocionais, né? Velhas afeições, velhos apegos. Muitas vezes nós temos apegos por algumas coisas, e isso nós precisamos deixar, né? Lá eu lembro uma vez, foi até com o pastor Rogério e um outro pastor, nós fomos orar na casa de uma irmã, e a irmã pediu: não, vem aqui orar, pastor, e ora, e se tiver alguma coisa que eu preciso largar, abandonar, me fala que eu vou. Mas nós oramos, né? Tiramos algumas coisas da casa com a permissão da irmã, mas teve algumas coisas que não quis, né? Não quis. Falou: não, isso aqui você precisa deixar também. Não, isso aqui é maldição para você. Não, eu vou com o tempo, né? Mas não quis. E ainda que saímos com um porta-mala cheio de coisa da casa, mas alguns apegos com coisas do passado e de práticas antigas do passado, não, foram deixadas para trás. E isso foi cada vez mais trazendo desgraça, né? E nós precisamos deixar algumas coisas. Para o quarto estar limpo, tem algumas coisas que precisam ser tiradas, mesmo que aquilo tenha um apego, para algo novo entrar na nossa vida, né? Para algo novo entrar na nossa vida, a gente precisa deixar algumas coisas de trás. E não é que aquilo é ruim hoje, mas é que aquilo não tem nada a ver com os passos que nós estamos caminhando para o futuro. E que muitas vezes aquilo não tem mais nada a ver com os passos e a direção que eu estou tomando rumo a Deus, né? Foi algo importante no meu passado, foi algo que fez parte do meu passado, mas foi algo que eu estava preso a algumas coisas. E aquilo eu preciso deixar para estar mais próximo de Deus. Seja uma idolatria, um apego sentimental, e muitas vezes para eu me encontrar mais com o Senhor. Mas dentro dessa palavra, cheguem perto de Deus e Ele chegará a vocês, limpem as suas mãos, né? Pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Eu queria falar sobre essas duas coisas. Limpem o coração, né? Não é uma palavra ofensiva, mas é uma palavra verdadeira. Limpem as suas mãos, pecadores. Nós somos pecadores e precisamos de uma limpeza. Quando eu peco, eu preciso de arrependimento. Uma primeira coisa para uma vida santa é uma chamada ao arrependimento. Lembra o trecho que eu li no comecinho sobre Joel? Joel capítulo 2, verso 12. Fala assim, ó: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum e com pranto. Romanos 10, 9, que nós usamos bastante para conversão, fala assim, ó: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e o seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso me arrepender e me converter de todo o meu coração.
Tem algumas áreas da minha vida que precisam sair da escuridão e ser levadas para a luz de Cristo. Através de choro, pranto, arrependimento, oração, jejum. Acharmos um lugar de arrependimento. Arrependimento é reconhecer o erro cometido e a iniciativa para pedir perdão. Falei na escola dominical hoje, né, pastor? Às vezes a pessoa está lá parada e ela se arrepende de algo, chora. Só que só aquilo não ajuda a uma nova vida. Ela se arrependeu, mas ela precisa agora mudar a direção. Não adianta ela se arrepender e voltar a uma velha prática. Não adianta ela se arrepender e voltar ao pecado. Ela vai continuar pecadora daquele pecado. Nós temos erros, falhas e pecados que nós vamos cometer na vida. Mas eu não posso viver na prática do pecado. A palavra de Deus fala que aquele que vive na prática do pecado não herdará o reino dos céus. Eu preciso de uma nova vida. Eu preciso reconhecer o erro. Eu preciso chorar por aquele erro. Mas eu preciso me converter. Eu preciso mudar. Eu preciso abandonar o velho homem. Abandonar as velhas práticas. A conversão é quando uma pessoa está indo para uma direção e muda. Seguindo para o outro lado. Se afastando do pecado. E indo em direção a Deus. Caminhando em direção ao Senhor. Vai para um caminho de salvação. O caminho de salvação é um caminho diário e é um caminho, contínuo que eu preciso estar. Tem lá dentro da nossa teologia a santidade contínua, que está entre os processos e as experiências de Deus na nossa vida. Entre uma santificação inicial, entre o batismo com o Espírito Santo, depois a glorificação, é um processo de santificação contínua. Eu vi alguma coisa que está errada, eu vi alguma coisa na minha vida que não está agradando a Deus, eu preciso voltar para a cruz, eu preciso me arrepender, eu preciso me converter a Deus nessa área, preciso de quebrantamento. O próximo verso do livro de Joel, o verso 13, ele fala: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar e grande benignidade, e se arrepende de todo mal. Para que cheguemos mais próximo de Deus, vamos nos quebrantar com humildade perante a sua presença. Na outra semana eu falei de intimidade, de se abrir, de se rasgar perante Deus, de falar realmente o que você sente, às vezes algumas coisas que você não fala para ninguém. Falar com Deus o que realmente você sente, você precisa. Eu usava até uma expressão, antes fala do crente esteira, Sabe aquele crente que anda e não chega a lugar nenhum? Já viu esse aí? É o crente esteira. Tá só na esteira, só fica lá, ó. Dá algum resultado? Pode dar algum resultado aparente, mas não chega a lugar nenhum. E vai. Precisa mudar. Precisa chegar a algum lugar. Precisa tomar a decisão de vida. Buscar mais a Deus. Apresentar mais Deus. Se colocar diante de Deus. Colocar nossa vida, colocar nossa história, colocar nossa família, colocar nosso futuro. Quantas vezes você tem orado pelo futuro e não pelo presente, nem pelo passado? Quantas vezes você tem apresentado os seus dias? Quantas vezes você tem colocado as suas decisões? Eu preciso tomar essa e essa decisão. Essa semana eu conversava com uma pessoa, ela falou: não, eu coloquei isso diante de Deus, mas Deus não me falou nada e eu não tomei essa decisão. E se eu tivesse tomado, pastor, hoje talvez estaria desempregado.
Uma decisão. Ele apresentou. Veio uma promoção. Falou com Deus. Deus não deu a direção para ele aceitar. Ia haver uma mudança. Todo aquele setor acabou da empresa. Se ele tivesse ido. Às vezes até a resposta de Deus é um silêncio. Às vezes a resposta de Deus é um silêncio. Sabe? Pra gente aprender a ouvir a Deus. Deus não respondeu. Permaneça. Continue fazendo o que tem que fazer. Continue realizando a obra de Deus onde você está. Mas às vezes não é o tempo disso ou daquilo. Uma resposta. Jejum e oração. Um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 5,17. Muita gente gosta, fala, decorei um versículo. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Esse versículo eu sei, né? Mas eu pratico isso. Necessitamos ter essa humildade através de Deus. Orar sem cessar. Orar a Deus. Devemos orar para conversarmos com Deus, sabermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Diante das dificuldades. Os homens de Deus faziam isso. Os homens de Deus continuam fazendo isso. Os homens do Senhor se colocam. Fala, Senhor, e aí? Certa vez, Moisés era o grande líder do povo de Deus. E Moisés veio a falecer. E Josué teve que assumir essa posição. A palavra de Deus para ele fala: não cesseis de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo o quanto nele está escrito, então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Ter a palavra de Deus no seu coração, nas suas decisões, ter essa palavra, para que ela seja realmente lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Deus falou com ele. Jesus não falou na tentação? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Tem momentos que nós precisamos nos alimentar da palavra. Tem momentos que nós precisamos nos alimentar daquilo que nos dá esperança. Tem momentos que eu preciso voltar para algo que Deus falou comigo, para algo que Deus ministrou, ou para aquilo que Deus vai falar novo. Né? Novo. Deus não fala através da leitura, Deus não fala através de devocionais. Semanalmente eu recebo mensagem de pessoas: obrigado por essa palavra, me ajudou hoje. Eu precisava dessa palavra para a minha vida. Eu tinha que tomar uma decisão e a leitura desse devocional me ajudou. Nessas semanas, além do devocional, eu estou mandando os dias de oração pelos 40 dias de Pentecostes. Uma pessoa já me mandou uma mensagem que Deus tocando para buscar mais. Sabe? Orar, buscar, viver na casa de Deus, ter uma vida. Aqui ele fala, né? Reconheçam a sua miséria. A miséria do coração. Misericórdia é miséria do coração. É a tradução da palavra misericórdia. E muitas vezes nós precisamos reconhecer quem nós somos, reconhecer que nós precisamos mudar, reconhecer e estar humilde diante de Deus. A vida está passando e ela vai passar, e ela está passando cada vez mais rápido, parece. Falei pro Hugo hoje mesmo, falei, abril já foi, hein?
Mais um mesinho, né? Mais uma semaninha aí, já foi. Passa mais rápido. Né? E a vida vai passando. As etapas da vida vão passando. Tá aí, as nossas crianças já não são mais bebês. Daqui a pouco a Alice já é adolescente. Né? O João já fica nesse estilinho aí. Daqui a pouco aí do Gu já estão correndo, né? Então, já vai saber o sexo essa semana, né? Então, aí a vida vai passando. E nós também vamos passando. Ainda somos jovens, né? Jovens, de 40 anos já. Né? Daqui a pouco vai passando. Ontem está contando que história era? A história de alguém de 50 anos, né? E na história, é história, pessoal, não adianta, é história. Hoje era história. Que alguém de 50 anos, e na história estava que um senhorzinho de 50 anos, né? E eu lembro que algumas semanas atrás, eu falei de história também, que no início do século passado, é lógico, do início do século passado, tinha lá, né, que num jornal, que era um senhorzinho de 41 anos. Então, há 100 anos atrás, eu já seria um senhorzinho, missionário Vilela. Eu já seria um senhorzinho, né? E ontem eu estava conversando com o meu irmão, né? Nós estávamos voltando e conversando com o meu irmão, né? Falei das atualidades, da atualidade que ninguém fala, né, pessoal? Ontem, mais de 300 mortos no Sudão. Mais de 3.000 feridos. Tem guerras na África que não acabam, mas não saem na notícia. Agora, se for para lá um europeu lutar na guerra e morrer na guerra, sai notícia de capa. Mais de 300 mortos, mais de 3.000 feridos na guerra. Na luta no Sudão. E falando que ontem invadiram a bolsa na França. Mais de 100 pessoas invadiram, tipo a B3 aqui, né, que é a Bolsa de Valores, invadiram a B3. Semana passada invadiram a loja da Louis Vuitton, na França. Já há mais de 4 meses de revoltas lá. E não sai notícia quase dessas coisas. Né? E qual que é a briga lá? 2 anos. Mudança de 2 anos na aposentadoria. Passar de 62 para 64. Aqui há 6 anos atrás, passaram de 60 para 65, ninguém reclamou. Lá eles já estão há 4 meses por causa de 2 anos, né? Na aposentadoria. Tudo bem, precisa. É normal, pessoal, porque eu estava falando com ele da idade, é normal. A pessoa que, há um tempinho atrás, a expectativa de vida, quando foi feita algumas coisas no Brasil, a expectativa de vida era de 53 anos. Hoje a expectativa de vida no Brasil é de 74, 75 anos. As pessoas muitas vezes estão pagando, 10, 20% do seu salário por 30 anos para receber mais que um salário, não um salário que ela recebia, mas um salário por 30, 40 anos. Não, o fundo não aguenta. É normal você ir regulando algumas coisas, mas eles estão brigando por isso, por direitos, né? E algumas coisas não falam, mas eu estava falando, por quê? Porque a expectativa de vida está aumentando. É como eu falei, há 100 anos atrás eu seria um senhorzinho de 40, era 41, né? Numa história que eu falei, né? Era 41 anos, mas hoje as pessoas estão vivendo mais, né? Hoje as pessoas estão tendo uma expectativa de vida maior. Também não tem, já daqui a pouco, nós estamos no meio, se fosse assim 100 anos depois, nós estamos no meio das 2 guerras, né? Tem isso também, as guerras também matam mais, trazem mais doenças, trazem mais mortes, as expectativas de vida eram menores, graças a Deus, porque nós não temos guerras mundiais, né? Temos algumas guerras locais,
e que tem matado. E a expectativa de vida na África é 50 anos, 50 e poucos anos. Eu estive na África nessa última década, algumas vezes. A expectativa de vida lá é muito menor do que a nossa, por causa de muitas guerras, muitas doenças, falta de vacinas, né? E aqui a gente falando de uma vida, e nós precisamos consagrar essa vida a Deus. Salmo 27:4 fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do seu Senhor e meditar no seu santo templo. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O templo do Senhor é a nossa vida. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, devemos cuidar e usarmos da melhor maneira. E ele deve refletir a glória de Deus. A nossa vida. Devemos frequentar a igreja, devemos ter comunhão, devemos buscar a paz, devemos nos alimentar da palavra, devemos nos consagrar e nos santificar. O tempo está rugindo, o tempo está passando. E nós precisamos isso. Precisamos buscar. Compartilhei uma frase essa semana que fala isso, né? É preferível estar aos pés de Jesus do que no topo do mundo. Porque aos pés de Jesus eu vou ter a salvação. Vou ter a salvação. Precisamos nos tornar imitadores de Cristo. Por onde nós estivermos. Buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Como Paulo disse, logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Viver pela fé. Pela fé, o pastor Rogério vai falar de fé hoje à noite. Pela fé no Filho de Deus. Buscar ser cheio do Espírito, estar sensível ao toque de Jesus. Sabe, nós podemos estar sensível ao toque de Jesus no nosso trabalho, podemos estar sensível ao toque de Jesus no nosso emprego, podemos estar sensível ao toque de Jesus tomando um café com alguém, podemos estar sensível ao toque de Jesus andando no ônibus. Lembra aquele velho clipe que tinha cheio do Espírito Santo no ônibus, né? E Deus tocou aquele ônibus, né, cheio do Espírito Santo. Podemos estar sensível, né, ao toque do Espírito Santo. Quantas histórias que eu já li em livro da pessoa na fila do supermercado e a pessoa percebeu alguma coisa na atendente ou no atendente e ela perguntou: posso orar por você? E ao orar a pessoa desfaleceu e Deus agiu e Deus tocou. E muitas vezes tem tantas pessoas que precisam de uma oração só, de apenas uma oração de consolo, de apenas uma oração de força. Tem uma coordenadora minha que ela fala: Edmur, ore por mim, estou precisando essa semana, né? São coisas que às vezes uma oração faz diferença na vida de alguém. Uma palavra faz diferença na vida de alguém. Faz diferença. Uma das diretoras estava muito preocupada com esse negócio de escola, sabe? Com isso, com crianças. Eu falei para ela: não, Jesus está no controle, vai dar certo. Deus vai cuidar, nada vai acontecer. Sabe, são coisas simples, uma palavra simples que às vezes dá um ânimo para alguém que precisa. As coisas são reais, elas estão acontecendo e acontecem, né? No mundo todo, tem pessoas que vão morrer, tem pessoas que vão sofrer, tem servos de Deus que vão sofrer junto com as outras pessoas diante das tragédias. Ontem eu estava lendo a bibliografia de um profeta
e o que Deus fez através da vida dele, e ele morreu aos 53 anos. Deus usou ele muito nessa última década, né? Era o TB Joshua, em cruzadas, em campanhas, né, em curas, mas ele foi embora cedo, sabe? Às vezes a gente não sabe os planos e os propósitos de Deus. Tem uma palavra do pastor Felício, né? Um dos primeiros pastores da Igreja Nazarena do Brasil. Ele falava assim: Deus não zomba de um coração sincero e nunca deixa afastar dele aqueles que buscam uma paz com Deus e uma sensibilidade ao toque do Espírito Santo. Deus não zomba de um coração sincero. E Ele não deixa se afastar dele aqueles que buscam a paz e uma sensibilidade do Espírito Santo. Se nós buscarmos o Espírito Santo e desejarmos uma vida com Deus, Deus vai se derramar na nossa vida. Busque a Deus, busque esse viver santo, busque essa obra do Senhor na sua vida. O que mais interessa para Deus, sinceramente, não é aquilo que você vai fazer nesse mundo, mas é aquilo que Ele vai fazer no seu coração. É aquilo que Ele vai fazer no seu coração. Nosso coração é mau por natureza. Nossa vida, ela é pecadora por natureza. Mas Deus é capaz de santificar. Deus é capaz de mudar. Deus é capaz de transformar o nosso coração, o nosso ser, e derramar sobre nós o seu Espírito e nos ajudar a ser semelhantes a Cristo. Eu quero te convidar, essa primeira semana que nós estamos nesse rumo ao Pentecoste, tendo um tempo de oração. Não sabemos se Deus vai derramar o que Ele já derramou nessa terra durante todo esse tempo, mas que Ele possa aquecer o nosso coração nessas semanas, nesse ano, anos tão difíceis que nós temos passado, mas que Ele possa aquecer o nosso coração, que Ele possa nos ajudar. Se você quiser vir aqui à frente ao altar, dobrar os seus joelhos, ou aí onde você está, dobrar os seus joelhos, ou colocar a mão no seu coração pedindo: ó Deus, eu quero ser tocado pelo Espírito Santo nesses dias. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, eu quero uma experiência nova contigo. Senhor, eu quero o agir do Senhor no meu trabalho, na minha casa, na minha família. Eu quero ver meus filhos cheios do Espírito Santo. Eu vou convidar o missionário Vilela, que está aqui hoje, e ele vai fazer essa oração por nós. Se você quiser chegar aqui à frente, nós vamos orar por você, pedir para que Deus possa encher o vaso, ou aí no mesmo seu lugar. Busque o Senhor. Meu amigo Espírito Santo, mais uma vez, como sempre, olha o que o Senhor trouxe para nós, olha o que foi revelado para alimentar o nosso espírito, fortalecer a nossa fé e encorajarmos na caminhada. Espírito Santo, por favor, nesta manhã, vem com este vento como fosse forma de tempestade, Senhor. Inunda o nosso ser. Varre, Senhor, todo impedimento, Pai, todos os empecilhos que porventura queiram se alojar na mente, no coração, no pensamento. Sim, limpa com esse fogo alastrador e alastra esse fogo abrasador e queima todo o mal.
toda incredulidade, toda força contrária, nós neutralizamos em nome de Jesus Cristo e declaramos, Pai, e recebemos, Pai, a Tua palavra, aleluia, que nos dá esse alimento para nos dar o fortalecimento para seguirmos em frente e nunca recuarmos, mas sempre avante, sempre sabendo que o Senhor já está adiante, já está limpando o caminho, o Senhor já está preparando as comportas. Eita Deus de glória, sim, eu sei que as portas estão sendo escancaradas, mas o Senhor quer primeiramente nos aperfeiçoar, nos fortalecer, nos fundamentar e nos confirmar pela Tua graça, para estarmos sempre animados, Senhor, em todo tempo em que as adversidades que nos assolam, sabemos nós que todas elas é para um fim proveitoso. Tudo que nos acontece é porque Tu tens um propósito, Pai querido. O Senhor sabe como aperfeiçoar o nosso caráter. E nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, meu amigo Espírito Santo, sim, é o Senhor que é o dono da igreja, conduz a igreja, anima a igreja, restaura a igreja, edifica a igreja, aviva a igreja. É o Senhor que em todo tempo, aleluia, nos dá, Senhor, o fôlego de vida para podermos declarar que até aqui Ebenezer tem nos ajudado, Senhor. Continua, Espírito Santo, por favor, não desista da Tua igreja. Oh, rabantarabachandarabacaia, serve a labacaia. Sim, meu amigo Espírito Santo, é o Senhor que está no comando, é o Senhor que verdadeiramente está no domínio, e o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Aviva a Tua igreja através desses anos, e que neste tempo em que estamos vivendo, Senhor, e como foi dito, o que o tempo está passando, e é tão rápido, Senhor, está tão assim, ó Pai, o tempo, eu creio que o Senhor está abreviando por causa dos escolhidos que somos nós, e assim estamos aqui te pedindo, ajuda-nos, nos anima, Senhor, e nos faz chegarmos à estatura de varão perfeito, de conformidade à instrumentalidade da Tua palavra. Espírito Santo, mais uma vez, eu te agradeço, e te louvo, e te adoro, e te exalto, porque eu sei que o Senhor, a beleza da Tua santidade, mesmo assim, o Senhor ainda inclina os Teus olhos sobre nós, e nos dá, Senhor, este refrigério, para sabermos que até aqui, em todo o tempo, a Tua graça será o bastante para nós, e que a ação do Espírito Santo nunca se afaste de nós, não se retire da Tua igreja, amado Espírito Santo, mas continue dando a ela coragem, ânimo e força para tudo se cumprir em nossa vida até que Jesus Cristo venha. Assim te pedimos e te agradecemos e te louvamos por esta palavra ministrada, que com certeza deu a cada um de nós, Senhor, um toque, aleluia, para mais ainda termos a sensibilidade de nos santificarmos e tendo paz com todos, para assim vermos o Senhor no dia, aleluia, da redenção. Assim te agradecemos e te adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus, você foi abençoado? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus e as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.